Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar de uma das maiores feiras de negócios do mundo, a Gulfood 2023. Vamos falar da regulamentação, da legislação da União Europeia em relação ao uso de pesticidas. Eu vou conversar com Cauê Campos. O Cauê é diretor da Pivô Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação e nós vamos falar do mercado de sistemas de irrigação e também de um prêmio que a empresa goiana Pivô recebeu. Eu vou comentar do desmembramento da estrutura do Ministério da Agricultura e vamos falar da safrinha 22-23 que está atrasada devido às condições climáticas. E vamos dar um giro pelos mercados de ovos de galinha, da produção de carne de suíno lá na Alemanha e também vamos comentar sobre a gripe aviária que ronda o Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre uma das maiores feiras de negócios do mundo, a Gulfood 2023. De forma robusta e atenta aos mercados consumidores da carne de frango brasileira, a ação organizada pela Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, a Apex Brasil, na Gulfood 2023, o nosso mercado deve crescer por volta de 20%. O evento começou ontem, dia 20, e termina dia 24 de fevereiro em Dubai, lá nos Emirados Árabes Unidos. E como destaca a BPA, serão levadas, já estão lá, 22 agroindústrias brasileiras multiproteínas para o encontro. Elas englobarão carne de frango, carne de pato, ovos, material genético e carne suína para compradores não islâmicos. Segundo a BPA, a estratégia será focada na realização de encontro de negócios entre empresas e importadores em reuniões com stakeholders locais. As projeções apontam para o crescimento dos negócios da avicultura do Brasil junto ao mercado halal. E agora vamos comentar da regulamentação da legislação lá na União Europeia em relação ao uso de pesticidas. Uma membro do Parlamento Europeu que lidera a revisão da estrutura de pesticidas da União Europeia está pressionando por mais ambição, tanto nas metas quanto nos cronogramas para cortes de pesticidas em toda a União Europeia. De acordo com o relatório preliminar visto pela Euractiv, a Comissão Europeia apresentou a sua proposta para a revisão da legislação da União Europeia sobre o uso sustentável de regulamentação de pesticidas no verão de 2022, como parte dos esforços para reduzir o uso e risco de pesticidas perigosos pela metade até 2030, como bem uma proibição total em áreas sensíveis. No entanto, o relatório do Parlamento Europeu, datado de 6 de fevereiro, e de uma autoria da legisladora verde Sarah Wiener, a principal eurodeputada no processo pressiona para aumentar a meta de redução de 50% da comissão para 80% até 2030 para o uso de produtos fitofarmacêuticos mais perigosos. Isso pode, por exemplo, incluir produtos que são cancerígenos, ou seja, causadores de câncer, neurotóxicos ou tóxicos para a reprodução. E agora vamos dar um giro pelo mercado de ovos de galinha. Entre altos e baixos, preço de ovos atingem patamares recordes em mais uma nova análise que foi realizada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada CPEA, que é da Exalc USP.
O CPEA aponta que as cotações comerciais apresentaram movimento de alta em termos nominais na semana passada. E esse cenário ele foi observado em praticamente todas as praças acompanhadas, considerando-se a série histórica desse produto, que foi iniciada em 2013. E esse movimento é resultado principalmente da baixa oferta da proteína. Para os ovos vermelhos, especificamente, a oferta está ainda menor que a de ovos brancos, representando apenas 4,4% do volume total de ovos comercializados na última semana. E agora vamos falar sobre os últimos dados de produção da Comissão da União Europeia que mostram que a produção anual de carne suína caiu em comparação com o ano passado. A produção total de carne suína em outubro foi de 1.790.000 toneladas, uma queda de 6% em relação a outubro de 2021. Isso eleva o volume total de carne suína produzida na União Europeia no acumulado do ano, de janeiro a outubro, para 18.300.000 toneladas, uma queda de 5,2% ano a ano e em linha com a previsão da União Europeia. Os abates também têm diminuído ano a ano. Em outubro do ano passado, informa-se que 19 milhões de cabeças de suínos foram abatidas nos abatedouros, novamente uma queda de 6% em relação a outubro do ano passado. Outubro de 2021, desculpe. Isso eleva o número total de suínos abatidos nos abatedouros no acumulado do ano de janeiro a outubro do ano passado para 196 milhões de cabeças, uma queda de 4,6% em relação ao mesmo período de 2021. E agora vamos falar sobre um tema altamente importante, muito interessante. Na semana passada, Argentina e Uruguai, países vizinhos do Brasil, entraram para a lista de surtos confirmados de gripe aviária, um problemão sério para nós aqui. Diante do avanço da doença em plena América do Sul, a Federação da Agricultura Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, reforça o pedido para que os produtores rurais do Estado de São Paulo e também de todo o país reforcem as medidas de prevenção, a fim de evitar ocorrências relacionadas ao vírus da influenza aviária. Nesse sentido, a entidade reforça que, diante de casos suspeitos, é necessário notificar as autoridades responsáveis. No estado de São Paulo, por exemplo, a federação avisa que a Coordenadoria de Defesa Agropecuária está disponível para receber esses alertas, inclusive por telefone. Além disso, a equipe da FAESP informa que, em nível nacional, o Ministério da Agricultura Pecuária, o MAPA, conta com uma plataforma E-Cisbravet para registros. Na visão da FAESP, autoridades e produtores rurais devem seguir vigilantes contra essa doença, conforme defende a prevenção e, eventualmente, a detecção precoce dos casos suspeitos irão ajudar o Brasil a ser um exemplo no combate à doença. E quanto antes as autoridades veterinárias chegarem ao local, rapidamente uma resposta para a contenção do foco poderá ser dada, reduzindo as chances de disseminação da doença. E agora vamos falar da safrinha 2022-2023, safrinha de milho, que está atrasada devido às condições climáticas. A semana passada ela foi marcada pela continuidade do atraso no plantio da safrinha 2022-2023. Condições climáticas desfavoráveis na América do Sul e atualizações dos números de oferta e demanda mundial pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e sendo assim, as cotações lá em Chicago finalizaram a semana sendo cotada a $6,81
cents por bushel. Isso milho. Isso dá algo em torno de 16 dólares e 9 cents por saca de milho, uma alta de 0,5% para contrato com vencimento em março agora deste ano. O relatório de estimativas de oferta e demanda agrícola do mundo, divulgado agora no último dia 8 de fevereiro, apresentou atualizações em alguns números por conta da baixa demanda de exportações norte-americanas. Houve um aumento em torno de 2% nos estoques finais dos Estados Unidos. Na Argentina aconteceu mais um decréscimo de 5 milhões de toneladas da expectativa de produção, refletindo a adversidade climática que o país vem sofrendo. Essa diminuição também refletiu no volume de exportações, consequentemente, passando essa demanda para o Brasil. E quem teve um aumento de 3 milhões de toneladas nas estimativas de exportações, o atraso da colheita da soja brasileira continua atrasando o plantio do milho da safrinha 2023. E, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o plantio da safrinha segue com atraso de quase 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Mato Grosso semeou apenas 20% da sua área contra 42% no ano passado. E depois do intervalo eu vou comentar sobre o desmembramento da estrutura do Ministério da Agricultura brasileiro e eu vou conversar com Cauê Campos, diretor da Pivô Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação, e nós vamos falar do mercado, do sistema de irrigação e também de um prêmio que a empresa goiana Pivô recebeu. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. A deficiência física não tira a competência de ninguém. E baseado nisso, nós encontramos um verdadeiro fenômeno. Um homem que pratica esportes, tem uma inteligência acima da média. Ele é um fenômeno realmente. E você vai ver um destaque aqui no Jornal do Meio Dia. Você também pode participar no nosso WhatsApp 985-197000, o seu Jornal do Meio Dia, 11h45. Vem com a gente, Goiânia, vem com a gente, Goiás. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início. Então, precisou? É Safra! Fabiana deixou o juiz em casa pra pular o carnaval. Foi de cerveja, de marvada, de o que é isso aí mesmo? Tá, foi disso aí. E na hora de ir pra casa foi... de passageira. Não precisa ser santo pra beber e não dirigir. Álcool e direção é crime e pode matar. O carnaval termina, mas você tem uma vida toda pra curtir. Governo de Goiás. Estão disponíveis os resultados do Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país. Sisu, aí vou eu. Chegou a minha vez de entrar em uma universidade pública. ProUni, aí vou eu. Com a nota do Enem, eu conquisto a bolsa de estudos no curso que eu quero. Fiéis, aí vou eu. Ter apoio para financiar o meu curso. É justiça social. Vá até o acesso único e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Ministério da Educação, Governo Federal, União e Reconstrução. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. De segunda a sábado, eu, Arthur Magalhães, apresento as principais notícias do mundo esportivo na sua TV. E no rádio não é diferente. Fique ligado nos boletins do Serra Dourada Esportes, na 99,5 FM e também na rede Serra Dourada. Oferecimento.
Leve nossas cores para a sua casa. Tintas Acril Plus. Tecnologia em cores. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Nós estamos de volta e agora vou falar um pouquinho sobre o desmembramento da estrutura do Ministério da Agricultura brasileiro. Integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, eles se reuniram agora na semana passada para discutir pautas consideradas prioritárias para o setor. Entre os principais temas, o desmembramento da estrutura do Ministério da Agricultura Pecuária. Foi mais uma vez citado esse fato. A ex-ministra da pasta e atualmente senadora pelo Mato Grosso do Sul, a Tereza Cristina, ela garantiu que a bancada vai insistir para que o governo volte atrás e faça com que a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, volte a ser subordinada ao MAPA. Na transição para a gestão do atual presidente, a pasta foi remanejada para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para a senadora, o remanejamento é desnecessário. O Ministério da Agricultura precisa da CONAB, precisa dos números da CONAB para dar credibilidade à nossa fábrica chamada agronegócio. As estimativas do café, do milho, da soja, do boi, disse a ministra, é o melhor lugar que seria a CONAB guardar, ter esses números. E a CONAB tem que voltar ao MAPA. E disse a ministra, eu sugeri isso ao governo. E agora eu vou conversar com Cauê Campos. O Cauê, ele é o diretor da Pivô, Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação. E nós vamos falar do mercado agrícola, do mercado de irrigação que está crescente. E também nós vamos falar de um prêmio que a Pivô é uma empresa genuinamente goiana e agora, no seu portfólio, ela ganhou mais um prêmio como uma das maiores da América Latina. Cauê Campos, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. Bom dia. E eu tenho certeza que esse tema que nós vamos discutir aqui agora é um tema muito legal, muito bom. Cauê, a Pivô é hoje a maior empresa da América Latina e talvez deve estar aí, eu vou chutar, entre as 3 maiores do mundo na revenda de sistemas de irrigação, principalmente Pivô Central. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente conseguiu montar um modelo de gestão, né, que permitiu que a gente conseguisse fazer um crescimento nesse setor da irrigação, né? Então, as empresas de irrigação em geral, e eu acho muito bacana isso, são empresas familiares, a nossa é também, né? Mas são empresas normalmente de 20, 15 funcionários que tem lá um pai, com os irmãos ou os filhos, os primos, né? Que é também uma estrutura muito comum nas fazendas. Sim. Né? Agora, a Pivô, ela é uma empresa já de mais de 30 anos e ela veio passando, hoje está na 2ª geração, e a gente conseguiu montar um formato de crescimento que hoje nós estamos com 550 colaboradores, né? Então, na hora que você vai, inclusive para os Estados Unidos, você vê as maiores empresas lá, elas têm 30, 40 colaboradores, né? E então, assim, a gente vê que a gente conseguiu montar um modelo um pouquinho diferente e esse modelo que tem suportado esse crescimento, né? Agora, Cauê, vocês atendem basicamente toda a região centro-oeste, região Mato Piba também, né? A gente fica no estado de Goiás inteiro, Tocantins, oeste da Bahia, noroeste de Minas Gerais, com a irrigação. Agora, o mercado de sistemas irrigados, quer dizer, você comprar um sistema irrigado hoje, um pivô central, não é coisa barata, é um implemento muito caro, porém, ele garante você ter no mínimo aí 3, 4 safras durante o ano, né? Uhum. Agora, é um setor que vem crescendo, né, Cauê? Sem dúvida. A irrigação no Brasil, ela teve um crescimento absurdo, né?
Há pouco tempo atrás, o Brasil ele não tinha essa relevância toda para as multinacionais, né? E hoje o agro é, obviamente, um dos maiores setores aí do Brasil e tem se tornado um dos agros, na parte da irrigação, um dos setores também mais fortes do mundo. Então, o Brasil ele veio com essa ascensão da soja, por exemplo, do milho, né, se tornando um dos maiores players mundiais, que inclusive mexe na balança do preço no mundo, né? Se a gente tiver problema aqui, tem problema no mundo inteiro, o preço sobe e desce. E aí a gente vê, então, assim, a irrigação do Brasil se tornando mais relevante. E hoje, o mercado da irrigação do Brasil ele já é o segundo maior do mundo, né? Perde apenas para o mercado dos Estados Unidos. Ele é maior do que todo o mercado da Europa conjunto, né? Então, há pouco tempo atrás, na hora que você somava, por exemplo, toda a Ásia ou toda a Europa, esses mercados acabavam que eram maiores do que o Brasil. Hoje em dia, o Brasil sozinho se tornou o segundo maior mercado do mundo, né? E nós temos aqui, por incrível que pareça, o Brasil é o segundo maior do mundo e, por incrível que pareça, Goiás parece que é o maior do Brasil, né? Exatamente. Goiás, na verdade, assim, existe um pedaço, né? Assim, a gente tem vários polos de irrigação sendo desenvolvidos, né? Temos aquele Vale do Araguaia que está hoje, assim, numa ascensão absurda, né? E temos regiões muito consolidadas, por exemplo, Cristalina, mas tem essa região, por exemplo, da Bahia também, que tem grandes projetos, né? Pivôs grandes, o Mato Grosso. Então, eu vou te falar, não conseguiria te afirmar se Goiás é o maior mercado. Pelo menos algum tempo atrás era, viu? Devido Cristalina, né? Assim, seguramente, assim, ele é o primeiro ou é o segundo, né? Sempre fica ali entre os primeiros. Mas existe um pedacinho ali também do noroeste de Minas que tem hoje as maiores concentrações de pivô, fica brigando ali, juntinho ali com Cristalina, né? Você tem Paracatu, salvo engano, hoje é o município com a maior quantidade de pivô central do país. Ô Cauê, agora vamos falar um pouquinho desse prêmio. Vocês receberam um prêmio como maior empresa da América Latina de pivô central. Esse prêmio foi oferecido pela Lindsay, né? Isso. Lá nos Estados Unidos. Vocês foram lá receber esse prêmio. Foi algo muito bacana, né? A gente se sentiu muito prestigiado, né? Por poder representar o Brasil, né? Foi um evento que tinha as 50 maiores revendas dos Estados Unidos e as maiores revendas de cada continente, né? E nós, representando a América Latina, ganhamos o prêmio como a maior revenda da América Latina. Mas se a competição fosse a nível de mundo, né, a gente estivesse competindo também com os americanos, a gente também teria ganhado em primeiro lugar. Quer dizer, então, que a pivô é maior que os americanos? Vende mais que os americanos? Vende mais, porque é o seguinte, tem sim, a resposta é sim, mas é um modelo diferente. Lá nos Estados Unidos, você tem mais de 300 revendas de pivô central. Aqui no Brasil, a Lindsay tem em torno de 30 revendas, né? Os nossos concorrentes também trabalham com modelos similares, né? Eles têm em torno de 20, 30 revendas no Brasil. E nos Estados Unidos é aquele monte de revenda nesse modelo que eu falei, bem familiar, de empresas de 20, 30 pessoas. Mas o movimento que está tendo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é uma consolidação em empresas maiores, né? Então, isso é um movimento que tem se acelerado tanto na área de irrigação quanto no setor de máquinas. Então, a gente tem visto empresas cada vez maiores e mais fortes, né, para poder atender a demanda dos agricultores. E só a título de curiosidade, o Brasil ainda tem, só aqui na região centro-oeste, se nós formos passar a régua aqui na região centro-oeste, nós temos ainda por volta aí de 4, 5 milhões de hectares para crescer só na área de pivô central, só na área de irrigação. Isso significa dizer o seguinte, que a gente pode aumentar em muito a nossa produção de grãos, de carne, de leite, enfim, tudo que basicamente o que a gente quiser. E nós temos que ver também que a região centro-oeste está entrando muito forte com trigo.
E o Brasil, dentro de mais alguns anos, não vai muito longe não, nós vamos ser talvez um dos maiores produtores de trigo do mundo. E aí é onde entra a irrigação. Ou seja, o nosso país, principalmente a região centro-oeste, a região norte, aí o Mato Piba, essa região, Tocantins, nós temos condição de ter 4 safras por ano com irrigação. É o único país no mundo que tem condição de ter 4 safras por ano no mundo. É muita coisa, né? É muita coisa. Isso inclusive, assim, é incrível, né? Na hora que você fala para um gringo, né? Ele fica louco, ele nossa, a gente consegue plantar, colher, aí você planta de novo, joga um boi em cima. Então, é uma conjuntura natural que nós temos, né? Que o Brasil, ele realmente precisa aproveitar isso, né? Hoje em dia, o que está freando um pouquinho é essa taxa de juros, que está muito elevada, né? A gente está vendo algumas movimentações do governo para tentar ver se abaixa essa taxa de juros, né? Eu não acho que a gente tem que baixar os juros de maneira artificial, porque isso também pode dar artificial você vai estourar lá na frente. Vai estourar lá na frente. Então, mas a gente precisa achar uma conjuntura melhor para isso, né? Então, agora, assim, o mercado... Eu gosto de falar assim, o capitalismo ele é maravilhoso, né? No sentido que se existe um produto, uma atividade econômica que ela é lucrativa e ela tem margem para que as coisas funcionem ali sem o apoio do governo, o mercado se acerta, né? Então, por exemplo, nós vendo esse problema que o agricultor está tendo de financiamento, a gente já está com linhas de juros muito mais baixas do que a taxa Selic, né? Exatamente para poder fazer o mercado girar, né? Então, a título de exemplo aí, hoje é possível você comprar uma máquina com 10% de juros ao ano, né? Enquanto não é barato, né? Porque se você pegar 2 anos atrás, você conseguia, naturalmente. Agora, essas taxas são taxas especiais, mas que o mercado se adequou para poder permitir que o agricultor mantenha suas máquinas atualizadas e mantenha os investimentos. E assim, a gente precisa ter um entendimento que a atividade agrícola, ela é uma atividade que demanda muito investimento. Você precisa... E não pode estar esperando, não. E não pode ficar esperando, né? Então, você precisa estar investindo o tempo inteiro e normalmente você não faz investimentos à vista, né? O investimento você faz ele a longo prazo, parcelado. Só que dá resultado, né, Cauê? Exatamente. O bacana é o seguinte, você compra, faz o investimento e o fluxo de caixa é positivo, né? Então, acho que é isso que move todo o mercado agrícola, né? Eu disse aqui num programa passado e vou repetir. O que está faltando para o nosso país são os políticos, vereadores, prefeitos, senadores, deputado federal, estadual, parar com essa, desculpe a expressão, parar com essas frescuras que estão acontecendo de partido, um faz, o outro é contra porque é contra. E nós temos que parar e juntar, porque se juntar, ninguém segura esse país. Nós temos que ver que essa crise que nós estamos passando, nós temos condição de sair dessa crise o mais rápido possível. Basta a política deixar, basta a política baixar esse juro e tem condição de baixar. É só querer. Trabalho em conjunto, param de muita frescura. Cauê, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, muito obrigado mesmo, foi um tema legal. Eu quero trazer mais vezes aqui, inclusive mostrando aí propriedades que utilizam sistemas de irrigação. Muito obrigado, um abraço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Ainda bem que sempre existe outro dia, outros sonhos e outros risos e outras pessoas e também outras coisas. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje, a partir das 4h45 da tarde, tem Liverpool e Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.